Bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o Maicon. Eu tive publicando no primeiro vídeo, reportando um pouco sobre mim, sobre minhas experiências de vida, conforme passei também para todo mundo aí, algumas novidades a respeito do que eu vou estar fazendo no canal, os vlogs, os reacts e tudo mais. E hoje eu vou estar passando um pouquinho da parte da musculação e do que me fez ter algum tipo de motivação para poder iniciar não só o canal, mas também na academia. Se muitos não acompanham, não sei se vocês, no caso, fazem academia ou procuram fazer algum tipo de atividade física. Eu tive me espelhando muito, várias vezes, em pessoas que tiveram muito sucesso, muito reconhecimento por parte não só da mídia, mas do quesito profissional. E tem um desses que eu admiro muito e passei a acompanhar os treinos, a alimentação, o dia a dia dele, é, de forma contínua. Então, assim, para quem não conhece o Siban, o Chris Bumster, é um cara que passou as dificuldades que passou e mesmo assim conseguiu ser Mister Olímpia 6 vezes. Então, assim, o cara tinha um problema renal, o cara tinha um problema que levaria ele a ter todo tipo de dificuldade para poder subir nos palcos. E mesmo tendo tudo isso contra ele, ainda o cara conseguiu, literalmente, a chegar no topo mais alto da colina do fisiculturismo. Então, assim, acredito eu que isso serve de motivação para qualquer pessoa que deseja crescer na vida, não só profissionalmente. Eu acho que é, fisiculturismo ensina muito, sabe? Então, assim, alimentação, treino, hora para dormir, o correto que você tem que fazer do dia a dia, tudo isso influencia pro resultado que você está buscando. Então, assim, eu vou estar passando um pouco do que eu, com experiência própria, tive com suplementação, com treino, tive oportunidade de desenvolver algumas técnicas, né, para poder comer melhor, poder me habituar a dietas e coisas do tipo. Então, eu vou estar mostrando um pouquinho não só da questão do que eu fiz para mudar quando eu não tinha tempo para treinar, mas como eu me adaptei. Eu acabei aproveitando e separando alguns suplementos, algumas coisas que eu comprei à época. E é muito difícil a pessoa hoje em dia se adaptar, principalmente na questão dos suplementos, porque tá tudo muito caro. Tudo muito caro. Então, assim, você tem que procurar não treinar com o que tem de mais caro e com o que possui a melhor qualidade de 100% que as empresas mostram, mas trabalhar com algo que você pode ter em mãos, o que está no seu alcance, na sua carteira. Então, assim, eu vou estar apresentando alguns que eu utilizei na época e até hoje tomo, e alimentação também. Alguns que são fundamentais para a pessoa que está desejando um progresso ou que está querendo ter uma evolução um pouco mais rápida dos demais, que está treinando de forma natural, seria glutamina. Glutamina é uma das coisas que me ajudou muito. Creatina, não tem como dispensar, é algo que é essencial para toda pessoa que deseja desenvolver. Tribulus terrestre também tive usando. GH em forma de comprimidos. E vamos dizer assim, a base, a pilastra que sustenta o cara conseguir as proteínas necessárias. O whey protein não pode faltar. A alimentação, eu acredito que muitos devem gostar de doce e comer alguma coisa salgada, um lanche ou alguma coisa do tipo, mas no meu caso, assim, quando eu comecei a treinar, eu tive que mudar. Então passei a ter mais preferência por frutas, coisas naturais. O alimento mesmo, não mudei, da questão do prato, é arroz, feijão, peguei a parte de um frango grelhado, uma salada. Então, assim, tudo isso para quem está desejando o progresso para a academia,
é necessário. Então, assim, resumindo tudo, é, quando você não tiver tempo, ou você for uma pessoa tímida, que não tem é, vontade ou não tem coragem de início, você ir para academia porque tem vergonha, porque ainda não está preparado, eu sugiro você comprar os aparelhos e deixar disponível em casa. Mesmo que seja caro, você vai guardando todo mês um dinheiro, que hoje em dia, dependendo do aparelho que você for comprar, 200, 300 reais, dependendo. Os mais caros você vai pagar de 1.500 a 2.000, 3.000 reais se você quiser montar uma academia na sua casa, que já vai ser um pouco mais caro, né? Então, assim, sugiro começar com halteres. Você trabalhando com halteres é um início muito bom para a pessoa que está desejando desenvolver. E eu posso falar por experiência própria. Quando eu comecei a treinar, não foi fácil. Eu era uma pessoa muito tímida. Eu era um cara que tinha dificuldade para poder chegar e perguntar pro cara como é que ele fazia dieta, o que ele colocava no prato dele do dia a dia para ele poder se manter focado e com a balança em dia, né, que é o principal. Então, assim, resumindo um pouco de tudo que eu falei, se você tem vergonha, você não tem coragem de ir para uma academia, compre os aparelhos e comece a treinar em casa. Flexão, barra, tudo que você puder utilizar, você utiliza. Então, assim, vai de pouco a pouco, não precisa ter pressa, não precisa já querer logo de início levantar 100, 150 quilos, que é uma coisa que a gente vê esses caras, principalmente de canais grandes, fazer, né? Pra poder ter bastante repercussão e gerar bastante like. Então, assim, o que eu posso estar passando para vocês de experiência é que essa mudança ajuda muito, ajuda muito. Eu consegui emprego por conta de, na época, ter um instrutor que me indicou isso. Ele falou, cara, se você quiser se destacar entre os demais da profissão, você tende a evoluir a parte física, porque isso daí é essencial para você, cara. É essencial. Então, assim, o que eu posso sugerir é isso. Comece treinando em casa, comece se alimentando ali com coisas mais brandas, coisas mais leves, principalmente coisas naturais, que vai ajudar muito. E aguardar o resultado, porque não é do dia para noite não. Eu tinha citado um pouquinho do Siban, então assim, é um exemplo que eu falo muito, porque é um cara que você vê, com toda a dificuldade que teve, ele ainda conseguiu chegar no topo. E é uma coisa difícil, cara, porque chegar no topo, tudo bem, dá trabalho, mas o mais difícil mesmo é você se manter no topo. Para cair é muito rápido. Então, assim, o cara tem um problema renal, o cara tinha uma doença renal, tem até hoje, e teve que se aposentar com praticamente 28, 29 anos. E mesmo assim, o cara é exemplo para qualquer um, porque com o problema que ele tinha, ainda conseguiu vencer todos esses obstáculos, todas essas dificuldades para ser um campeão de Mister Olímpia. Então, assim, o que eu posso estar passando de experiência para vocês é isso. Seja na vida profissional ou pessoal, ter foco, ter determinação e manter a cabeça sempre ali, no que você tem de meta para alcançar. É o melhor que você pode fazer. Tire todo tipo de distração, afaste todo tipo de coisa que tira os seus olhos dos objetivos que você tem. É a melhor coisa. E espero ter ajudado aí com algumas palavras, os conselhos que tive passando. E até o próximo vídeo.